Oi pessoal, esse vai ser mais um vídeo do tipo Escolha uma Carta. Hoje a gente vai falar sobre vidas passadas. Então, qual foi a sua última vida passada? Quais desafios você trouxe dessa vida e quais apoios e positividades você trouxe também dessa última experiência que você teve antes de encarnar nessa nova vida? Então, como sempre, eu nunca peço para ninguém levar como uma verdade única, nada, né? A gente sempre tem que entender ter a nossa própria percepção das coisas, a nossa própria verdade, mas esse é um canal de espiritualidade, então a gente vai falar de vidas passadas. Eu tenho algumas opções aqui, hoje eu vou fazer um pouco mais de grupo, é uma leitura geral, então lógico que acaba que a espiritualidade tenta alocar cada um no lugar que faz mais sentido, mas lógico que mesmo 8 opções aqui hoje ainda não são suficientes para pegar todas as energias, né, da sua vida passada. Mas vamos lá, a gente tem esse citrino, a pirita, essa serpente, jaspe, o quartzo rosa, a obsidiana, essa eu acho que é uma ágata azul e o olho de tigre. Então vocês podem pausar e escolher. Vou começar aqui com o nosso citrino. Vou começar com o citrino. Então, quem quem vocês foram numa vida passada? Quem vocês foram numa vida passada? Eu tô vendo uma conexão muito forte com o mar, uma conexão muito forte com talvez um lago, com roupas muito bonitas. Então vamos ver o que que é, o que que pode ser. Uhum. Vocês foram, e olha só, né, que engraçado. A gente tem o citrino aqui, né, que é uma carta que fala do naipe de ouros, fala de dinheiro. Então, sem dúvida, vocês foram pessoas que durante muito tempo vocês tiveram que observar de longe a riqueza dos outros, ou observar de longe é, algumas pessoas aqui que prosperavam e nem sempre vocês conseguiram atingir esse objetivo da prosperidade. Então, vocês realmente foram um grupo que, como principal entrada nessa nova existência, é trabalhar a energia da prosperidade, do dinheiro. Então, vocês podem gostar nessa vida de coisas muito bonitas, de objetos de luxo ou de objetos que tenham muita, muita qualidade e que tenham um valor muito forte intrínseco, como joias, ouro, tecidos mais refinados, enfim, tecidos mais bonitos. Então vocês definitivamente foram um grupo assim que observavam bastante a prosperidade de longe, nem sempre isso foi possível. Talvez vocês tenham conseguido essa transformação mais no final da vida de vocês, e vocês vieram continuar isso daqui aqui, né? Vocês vieram continuar isso aqui. Então vamos ver o que que vocês ficaram o que que tem de desafio que vocês trouxeram daquela vida. Então, como desafio, sem dúvida, enxergar uma nova oportunidade. Muitos de vocês precisaram nessa vida nascer em famílias, nascer numa cidade e mudar, ir para outra cidade. Olha só, o mar que eu estava falando do começo do jogo. Então, talvez vocês tenham aqui negócios que tenham a ver com deslocamentos, negócios com transportes, negócios estrangeiros,
ou vocês tenham que ter vivido a vida de vocês em outros lugares, ou sempre quando vocês viajam, vocês podem ganhar dinheiro, sempre quando vocês viajam, vocês podem experimentar uma porção diferente da vida. Então, e isso pode acontecer de milhares de maneiras, né? Às vezes você pode simplesmente ter uma vida super mais simples e comum durante muito tempo, mas sempre reservar uma viagem mais luxuosa ou mais confortável para você. Então, definitivamente um dos desafios é ter que se deslocar, ter que fazer mudanças para que aconteça a sua prosperidade. Então, parece que o lugar que você nasce não é o lugar ideal para você continuar a ter prosperidade. Então, um dos desafios é a ideia de ter que abandonar muitas situações para encontrar um novo caminho, né? A ideia de expulsão de um local, talvez, enfim, de ter que lidar alguns desafios também, pode ser assim, é, eventualmente algum problema, algum desgaste na lei ou por brigas e que você tenha que simplesmente abandonar uma situação que parecia segura para você e não é. Então vamos ver o que você traz de bênçãos, de positividades de outra vida agora. Olha só que legal. Então, sem dúvida, vocês são um grupo assim que vão ter muita felicidade, trazem muitas felicidades. Sem dúvida, vocês trazem muita sorte de amizades também, de casamento, ou seus casamentos ou amizades, mas definitivamente eu vejo contratos sendo feitos, sendo feitos e que te beneficiam demais. Então, aqui essa é uma bênção. Então, uma das coisas que esse grupo pode ficar bastante distante é assim, num começo de vida, se você olha uma pessoa que é casada ou que tem um relacionamento, uma pessoa que algumas pessoas que têm uma aparente felicidade, a ideia é não entrar nessa energia de pensar nunca é comigo, nunca é comigo, porque pelo contrário, esse grupo eu vejo que realmente como bênção vai ter muita união positiva, muitos contratos, muitas felicidades, muita comemoração, muita festa, né? Então a ideia é não cair nesse padrão até de uma vida passada, onde não teve tanta prosperidade, onde talvez ali as coisas que eram positivas parecessem mais distantes da realidade de vocês. Então, um dos desafios aqui é não acreditar que isso não vai acontecer, porque como bênção, assim, vocês vão, sem dúvida, ganhar muitos prêmios. Às vezes, do nada, vocês vão... Aqui é o meu grupo, inclusive, que pode ganhar coisas na loteria, pode ganhar prêmios aleatórios, entendeu? Então, para alguns de vocês, eu vejo, inclusive, entradas aqui, comemorações agora em outubro, ou casamentos, ou existem muitas celebrações. Eu definitivamente vejo o casamento para vocês em outubro, para alguns de vocês. Em outubro, a energia forte de casamento, ou do casamento que você chamar, né? Mesmo, no seu tipo de casamento, um tipo de união que vai te trazer muita felicidade. Para outros, realmente vai ser mais de repente, uma promoção, uma colheita de algo muito positivo. Então não entra na energia de que nunca é com você, porque é o contrário, aqui realmente muita prosperidade. Para quem escolheu a pirita, então vamos ver quem que vocês foram na vida passada, na última vida passada de vocês. Quem vocês foram? Para vocês eu vejo uma lua negra, então vocês têm uma conexão muito forte com a noite. Vocês, numa vida passada, tinham uma conexão muito forte com a noite. Tinham uma conexão muito forte com a noite. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tá, esse grupo realmente é um pouco mais difícil. Eu acho que a vida de vocês aqui do passado, essa última existência de vocês realmente foi assim, de se envolver com mistérios. Talvez alguns foram policiais, alguns tinham uma vida um pouco mais escondida, viviam mais com alguns perigos. Alguns de vocês envolvidos com magia.
quem vocês foram. Então, realmente, eu vejo mais forte aqui a energia de pessoas que mexiam com a ideia de uma proteção durante a noite. Então, é como se vocês tivessem sido guardas da polícia, da justiça, da área da justiça. E sem dúvida vocês finalizaram um ciclo bem legal com relação a isso, mas eu vejo realmente que vocês trabalhavam de uma certa forma para proteger algumas coisas. Então, vocês tiveram que ter uma energia muito forte, assim, de aprenderam a ter mais frieza, a serem pessoas mais práticas e racionais, a serem pessoas que tinham atitudes, mas tinham que ser bem práticas, atitudes que não tivessem muita emoção envolvida, atitudes mais frias. E eu vejo que é como se vocês fossem, assim, defensores de uma espécie de defensores de um estado, defensores de alguma situação de realeza, alguma situação de muito renome, né? Então vocês faziam parte da guarda de serviços. Eu vejo muito mais fortemente uma ligação com a defesa, polícia, questão jurídica. Então vocês foram protetores. Então vocês podem ter trazido até dessa última vivência de vocês uma ligação muito fácil, assim, fazer conexões muito fácil com pessoas, com o Estado, com a política, com a polícia, como eu comentei. Alguns de vocês aqui realmente serviram o país de vocês na última vida. Eu também pego aqui nesse grupo uma energia assim de um pouco mais jovem. Eu não pego uma energia muito velha, não. É como se vocês não tivessem tido muitas vidas, mas vocês trabalharam para pessoas que eram bastante antigas. Vocês trabalharam para coisas que foram muito tradicionais. Vamos ver o que vocês... e assim, vocês eu não vejo muita dificuldade aqui no sentido financeiro, eu não vejo dificuldade em nenhuma área específica, a não ser talvez mais no amor. Vamos ver quais desafios vocês trouxeram aqui dessa vida para trabalhar nessa vida atual. Então, como desafio... Realmente eu vejo como desafio, assim, tentar colaborar mais. Então, vocês foram pessoas mais restritas, né? Pessoas que aprenderam a desenvolver mais ali. Eu preciso da minha determinação, eu vou usar o meu pequeno poder aqui, eu vou usar este poder que eu tenho para executar a minha função, eu tenho o meu valor. Então, uma das coisas que vocês trouxeram de desafio para viver nessa vida atual é o trabalho colaborativo. Como eu posso trabalhar na sociedade, como eu posso trabalhar sem me isolar e sem ser uma pessoa muito fechada. Definitivamente vocês aqui têm uma ligação muito forte com os países, com as nações. Então, para alguns de vocês, eu vejo precisando ainda trabalhar com algo relacionado a embaixadas ou relações exteriores, relações internacionais. Vocês têm um trabalho de muito prático e ao mesmo tempo de burocrático também para desenvolver ainda, só que dessa vez vocês têm que ser um pouco mais flexíveis no que vocês fazem nessa vida atual, né? Mas esse grupo é um grupo precisa trabalhar mais um aspecto de diplomacia. Sem dúvida, é algo que eu vejo assim bem forte. E como bênção, o que vocês trouxeram como bênção aqui? Legal. Então, como bênção, assim, realmente eu vejo que vocês já tinham uma posição, assim, não era realmente uma posição de liderança total, era uma posição mais de proteção de uma outra vida. Então, como eu comentei, vocês eram protetores de terras, protetores, vocês eram policiais, enfim, trabalhavam nessa área.
E nessa vida vocês trouxeram muito destaque, vocês são pessoas que têm uma visibilidade fácil, né? Onde vocês chegam, vocês têm uma presença. Então, uma das coisas que vocês trouxeram de respeito é o respeito. Vocês são pessoas que são facilmente respeitáveis. É, vocês trabalham com rapidez, com movimento também, mas o movimento que eu vejo é muito mais de ter que lidar com as nações, a diplomacia. Aqui, no caso, a viagem de viajar através do trabalho não é algo de desafio, na verdade, é um pouco mais, tem um pouco mais de pompa, é um pouco mais. Não é algo que é tão transformador, na verdade, pode ser muito natural fazer parte. Então, esse é um grupo que consegue um destaque muito forte, que consegue aparecer, né? Para muitos de vocês, vocês podem ser bem divididos entre viver um pouco mais da imagem de vocês, porque vocês são pessoas muito bonitas nessa vida, nessa existência atual, vocês são muito bonitas, pessoas bonitas, e então, assim, às vezes pode cair um pouco no tipo, do tipo, ai, a minha imagem tá tão legal, então eu vou manter a minha imagem aqui. O que vocês trouxeram é assim, cuidado, porque às vezes a nossa bênção pode se tornar o nosso desafio. Então, a flexibilidade é o que eu vejo de maior desafio, como trabalhar em grupo, como trabalhar com pessoas que são muito diferentes de nós, né? Porque vocês em outra vida foram mais inflexíveis, até pelo tipo de trabalho que vocês tinham, lógico, porque quando a gente faz uma defesa de alguma coisa, não tem meio termo, né? Você está defendendo, é um estado mais de objetividade, é um estado mais que você precisa ali estar pronto, né? Então você está de prontidão. E sem dúvida, a flexibilidade que eu vejo de vocês ainda é algo mais assim, no nível prático, não é algo no nível muito puramente emocional, é uma coisa de diplomacia mesmo. E vocês receberam como bênção esse destaque, né? Esse respeito. Vocês são líderes da posição de vocês, e quando vocês não são os líderes, quando vocês não são os chefes, vocês são vistos como tal. Então a ideia não é só viver das aparências, mas efetivamente trabalhar em conjunto. A minha serpente aqui, grupo 3. Vamos ver o que vocês foram. Vamos ver. Opa. Grupo 3, o que vocês foram? Quem vocês foram numa vida passada? Nossa, eu tô sentindo bastante frio durante essa leitura. Então, coisas geladas, talvez vocês tenham uma ligação com os países nórdicos, talvez vocês tenham uma ligação com países mais frios, ou vocês viveram mesmo pensando aqui no Brasil mais pro sul, mas vocês têm uma ligação com coisas frias, também com répteis, pensando aqui na serpente nesse grupo. Quem vocês foram numa vida passada? Com certeza, né? Olha só como essa pessoa tá agasalhada aqui, né? Tá no frio. Então, é como se numa vida passada vocês tiveram que deixar as suas emoções de lado, vocês tiveram que. E olha só, né? Eu não sei se isso aqui é um pouco de gelo, mas enfim, mas parece que é. Parece que é um pouco de mar com gelo, enfim. Mas eu vejo que vocês tiveram que viver num lugar mais frio, que vocês viveram num lugar mais frio, talvez até deixar aqui alguns dos sonhos de vocês de lado, por conta do próprio ambiente ser muito restrito. Vamos entender mais. Olha só. Então, realmente, assim, eu acho que numa vida passada vocês viveram muitas dificuldades mesmo, né? Então, vocês podem ter vivido, assim, perdido muitos entes queridos numa idade muito jovem, sem ter aquele preparo do entendimento de quando a morte chega. Então, vocês numa vida passada, definitivamente, tiveram muitos. Talvez nessa vida vocês até tenham medo de perder pessoas queridas.
por conta de terem numa vida passada perdido muitas pessoas queridas logo cedo. Então, uma coisa que eu vejo aqui é que vocês trazem dentro de si, já desde cedo, uma profundidade muito grande dentro de vocês e uma tentativa, assim, vocês são pessoas muito emotivas para falar, né? Vocês são pessoas que fazem muitos laços, vocês têm um sentido de entrega muito forte dentro de vocês, mas aqui é como se vocês tivessem perdido mesmo pessoas queridas. Alguns de vocês realmente foram órfãos muito cedo por conta de muitas situações, por conta do próprio ambiente, do ambiente que vocês moravam, de coisas que aconteceram, de guerras que puderam acontecer e que vocês perderam pessoas queridas. E uma outra coisa também é que vocês precisaram abrir mão de alguns de vocês eu vejo que realmente tiveram uma vida mais curta, a última vida um pouco mais curta e mais transformadora, quase que como um choque, né? Quase que como um choque. E para outros, assim, eu realmente vejo que é como se vocês tivessem construído muitas coisas do zero, do zero. Então, vocês abriram mão, até por conta de perder, assim, emocionalmente muito cedo algumas pessoas, vocês abriram mão dessa área na vida de vocês, ou mantiveram, assim, a vida emocional muito escondida, muito de lado para poder realizar algumas conquistas. Então, uma coisa que eu vejo aqui é que vocês começaram do zero, vocês nasceram em famílias que foram assim, que foram prejudicadas por guerras, foram prejudicadas pelo próprio ambiente onde a família existia, e vocês tiveram que aprender muito cedo a intensidade da vida, né? Todo mundo tem problema, mas é como se você tivesse recebido uma dose de muito problema de uma vez. Então, numa vida passada, você ali conquistou muitas coisas, você conquistou grandes posições. Eu vejo realmente ali mais num sentido intelectual, inclusive, de você atingir grandes conquistas numa área assim, de se destacar profissionalmente, intelectualmente. Alguns de vocês ganharam realmente medalhas, prêmios, mas eu vejo mais que talvez numa área de natação ou de esportes aquáticos, e para outros eu vejo realmente que foram medalhas no sentido de, de estudos. Vocês têm uma ligação muito forte com a psicologia aqui, ou com ciências ou espiritualidades que têm a ver, que passam pelas emoções, mas numa vida passada você escolheu não viver as suas emoções para construir, para provar que você era capaz de construir uma realidade sua para você. Então vamos ver o que você traz, o que você trouxe de desafio aqui da sua última existência. Um 7 de espadas. Então, realmente, assim, é como se você, numa vida passada, você realmente teve um crescimento num cenário muito difícil, mas você acabou precisando até, ou foi o que você enxergou como única saída, de provar para o mundo que você podia vencer. Então, você conquistou muitas coisas, você conquistou um destaque gigantesco no seu trabalho, alguns de vocês se tornaram realmente chefes de empresas ou chefes da área que se propôs a trabalhar, mas vocês acabaram vestindo essa roupa assim de mostrar que você era frio, né? De parecer frio, e no fundo você tinha essa lacuna gigantesca dentro de si, né? Então existiram aqui talvez alguns de vocês realmente viveram assim relacionamentos escondidos, ou vocês acabaram se tornando, por conta de um crescimento hostil mais na infância, na juventude, vocês acabaram não escutando muito o coração de vocês ou a verdade de vocês, e acabaram vivendo algumas situações de mentiras, de uma auto-mentira, né? Aquilo, eu não preciso disso, então eu não vou dar importância para essa área porque eu não preciso disso. Então, um dos desafios que vocês trouxeram para essa vida é, talvez vocês tenham problemas nessa vida com encontrar uma boa carreira, ou vocês tenham também sempre envolvimentos com pessoas
que nunca estão disponíveis para vocês, enfim, tem o desafio aqui é não viver uma mentira, não enganar, não fingir que você tem sentimentos, não ter medo de se entregar inteiramente numa relação, né? Então, realmente eu vejo mais esse. Alguns de vocês também têm dificuldade de achar uma identidade na carreira aqui. Existe uma dificuldade de achar uma identidade na carreira, porque numa vida passada vocês deram muito foco para isso. Então, acaba que vai ser mais um desafio. Enquanto outras áreas da vida de vocês não estiverem em completo balanço, vocês podem sentir que carreira para vocês é algo sempre falso, né? Então, uma outra coisa é do tipo, se vocês podem ter vivido realmente alguns relacionamentos, por exemplo, amorosos, onde vocês precisaram enganar algumas pessoas, ou enfim, aquela história de você se envolver com uma pessoa que tem uma outra pessoa já, ou e vice-versa. Então, nessa vida também existe essa noção de você pensar, poxa, por que que sempre roubam a pessoa que eu estou? Né? Não existe isso de roubar, mas eu estou dizendo que você pode ter essa sensação. Então, vamos ver o que você trouxe de bênçãos para essa vida. Em linhas gerais, eu acho que, como bênçãos, eu acho que vocês trouxeram, assim, existe uma capacidade muito grande em vocês de atingirem o objetivo de vocês, mas vocês realmente precisam ter coragem de olhar para as emoções de vocês, né? Vocês têm essa capacidade de lidar com muita lógica dentro das emoções de vocês, mas é algo que ainda é um pouco volátil, então é facilmente. Vocês são pessoas que podem ser facilmente irritáveis ou facilmente se sentirem desafiadas para uma competição. E aqui vale a pena tentar pensar assim: será que isso que eu estou vivendo é uma injustiça? Será que eu tenho que sempre tentar vencer um ponto? Sempre tenho que tentar estar no topo? Porque numa vida passada vocês realmente criaram a realidade de vocês do zero. Foi algo bem transformador. Então aqui, como bênção, vocês têm total capacidade física e mental de atingirem o que vocês querem, mas vocês precisam entrar em total sintonia aqui também. Existe uma habilidade muito gigante em estratégias, em construir as coisas até sem que as outras pessoas vejam muito, de atingirem objetivos com uma distância maior. Então, aqui a ideia não é muito se expor, não é muito entrar em discussões, não é muito tentar ter razão. Como bênção, você trouxe a capacidade de ser mais discreto, de conseguir guardar mais segredos, de conseguir ser mais uma pessoa mais introvertida, mas ainda existe aqui a pequena chance de vocês são muito determinados, né? Existe, sem dúvida, que vocês devem ter bastante Vishaka no mapa de vocês, se vocês sabem o que é Nakshatra, né? Porque às vezes quem vê tarô não vê astrologia védica, mas vocês devem ter ali posicionamentos em Libra, Libra Escorpião. Então, vocês são bons em fazer o jogo de quem precisa, vocês sabem falar o que cada pessoa precisa ouvir. Então, usem essa habilidade com muita energia positiva. Para quem escolheu a Jaspe, vamos ver quem vocês foram numa vida passada. Jaspe, Jaspe, Jaspe. Quem vocês foram numa vida passada? Eu tô vendo um X. Por que será que eu tô vendo um X? Acho que vocês tinham que lidar com muitos alvos, com muitos terrenos, com plantas, vocês tinham que lidar mesmo com plantas, com materiais, com construção talvez.
Aqui, esse grupo, numa vida passada, assim, é como se vocês tiveram, primeiro, duas partes da vida muito diferentes. Então, vocês talvez tenham tido ali, tenham tido também uma infância um pouco mais de não muitas oportunidades. Então, eu não vejo que. É como se vocês tivessem, assim, nascido já com o caminho de vocês trilhado desde cedo na vida passada de vocês. Como se você tivesse tido a mesma profissão que o seu pai, fosse algo ali que de herança. Então, eu não vejo que tenha sido uma vida de que foi assim, logo de cara de caminho aberto, e ao mesmo tempo é como se não é que é bloqueado porque a vida era ruim, não. Talvez você tenha seguido a mesma carreira que o seu pai e você tenha uma ligação muito forte com o seu pai nessa vida aqui também hoje. É, e vocês tenham tido carreiras melhores, inclusive, nessa vida, mas é como se você tivesse tido que ser um pilar desde cedo na sua família e talvez você tenha que ter crescido muito rápido numa vida passada, mas eu não vejo tanto sofrimento, eu vejo algo mais de rigidez, de ter que lidar, de alguém que lidou muito com plantações, de alguém que lidou muito com a natureza, de alguém que teve uma ligação muito forte com a própria família e num sentido bem básico disso, da própria estrutura de uma família, né? De criar uma casa, um jardim, animais, enfim. Existe aqui uma ligação muito forte com o seu pai e sem dúvida você foi uma pessoa também que teve acesso a muitos, você teve acesso a muitos segredos. Eu acho que assim, numa vida passada você teve, você foi aquela pessoa da família que sabia o que estava acontecendo e que protegia os outros também de muitas coisas, de muitos de muitas coisas que eles não aguentariam saber. Então, em linhas gerais, vocês tiveram uma vida muito estável e assim, não é restrita porque foi horrível, não. Mas foi uma vida mais simples em linhas gerais. Foi uma vida que, como eu comentei, é como se vocês estivessem seguindo o caminho dado continuidade no próprio recurso que a família de vocês já fazia. Isso é muito forte nesse jogo. E é como se vocês soubessem os segredos. Então pode ser que você tenha sido talvez uma pessoa que nasceu. Imagina assim, que você foi uma pessoa que não tinha muito presente o seu pai ou a sua família era também tinha uma outra família envolvida. Então é como se você tivesse sido uma pessoa ou um filho único que tinha outras pessoas por perto, primos, ou você até teve irmãos, mas é como se fosse, ou teve outros irmãos de outros pais, e é como se você tivesse se tornado o pilar dessa família. Então você foi muito fechado, assim, é uma pessoa muito fechada nessa vida passada, na própria cultura da própria família. Eu vejo realmente algo muito fechado. Não foi uma pessoa muito voltada para fora. Então, talvez esse seja um desafio para essa vida. Um desafio para essa vida realmente é assim: são alguns que eu vejo aqui. Uma coisa é assim: o que realmente é segredo tem que continuar segredo. Então, talvez você tenha, assim, às vezes você conte coisas importantes e coisas que não são importantes você guarda. Então, um dos desafios é assim: existem coisas de pessoas que realmente morreram, né? E que contaram só pra você nessa vida também. Então, como você pode, assim, lidar com a morte de uma maneira saudável? Como você pode lidar com situações de perdas de uma maneira saudável, já que você foi muito estruturado, você mesmo foi o próprio pilar da sua família na vida passada, dando continuidade para aquela própria família, tudo sempre em segredo, uma família mais reservada, né, de segredos de família muito fortes aqui. Como você pode lidar
com essas informações que você recebe, com os choques que você recebe de coisas que aconteceram na sua família e que de repente só você ficou sabendo nessa vida, como você pode transformar isso em cura e não trazer para dentro de si e causar problemas para dentro de você através dos segredos que você ouve em família. Um dos desafios aqui também é não, é, não participar de algo que não é muito certo, porque sempre foi feito assim, ou não continuar não perpetuar uma espécie de, de negócio que talvez hoje não tenha muito mais sentido, não seja muito mais correto. Então, alguns de vocês têm algumas tradições que talvez não façam muito bem para vocês. Algumas tradições não fazem bem para vocês. E como você pode tentar se desapegar um pouco do que você aprendeu na sua família e liberar? Então vamos ver o que vocês receberam de bênçãos nessa vida. Eu vejo que assim, o sentido de bênção, ele é bem legal, mas ele ainda não tá completamente, você não tá usando completamente. É assim, vocês têm a chance de terem não só segurança, como amor, romance e a vida sexual muito completa mesmo e satisfatória em todos os sentidos. Mas talvez esteja suspensa ainda um pouco nessa fase da sua vida, porque ainda existe um certo apego a coisas que já eram feitas na sua família, que você toma como tradicional, alguns comportamentos que você aprendeu com seu próprio pai. Então, existe uma ideia de você encontrar satisfação total e segurança com uma pessoa, inclusive, do seu lado. Eu não acho que todo mundo tem que ficar esperando por alguém, mas aqui existe a ideia de você encontrar alguém mesmo e se sentir completamente satisfeito ou satisfeita nessa relação e ter essa segurança e se sentir seguro também dividindo com uma pessoa muito diferente de você, dividindo com uma pessoa completamente diferente e encontrando plena satisfação aqui. Mas para isso você vai realmente precisar mudar algumas coisas e realmente deixar alguns padrões que você aprendeu na sua família irem embora também. Quem que vocês foram na vida passada? Quem que vocês foram numa vida passada? Nossa, olha só, então vocês foram pessoas muito criativas, muito férteis. Definitivamente vocês foram uma energia mais feminina, né? Então, desculpa esse barulho. Vocês foram uma energia mais feminina, vocês realmente tiveram filhos, tiveram criações, vocês criaram coisas, vocês foram pessoas que nutriram muitos outros, né? Eu vejo como vocês também foram pessoas que ajudaram muito as pessoas a acabarem com a própria. Olha que legal, realmente, com a própria prisão. Então, vocês ajudaram pessoas a se recuperarem de uso de drogas, a se recuperarem de, de substâncias realmente químicas, de comportamentos ruins. Eu vejo, vocês foram enfermeiros, vocês foram médicos, mas enfermeiras ou médicos, eu vejo uma energia mais forte da mulher aqui, jogo feminino, não que precisa ser mulher, mas feminino. Então, sem dúvida, vocês foram pessoas que curaram muitas pessoas, né? Eu vejo a questão da enfermagem muito forte. Vocês têm uma ligação forte com o Iemanjá, para quem gosta, conhece. Olha só, a gente tá falando e saiu até a sacerdotisa aqui, que nesse tarô chama a voz interior. Então, vocês foram pessoas que curavam, vocês foram curadores. Deixa eu ver aqui como. Olha, esse grupo realmente. A única coisa que precisa tomar cuidado é para não pegar energia assim de fora muito ruim,
Porque, assim, vocês de fato, numa vida passada, vocês trilharam já, assim, muitas coisas, vocês já pagaram, digamos assim, muitos muitos karmas. E é como se nessa vida não existe, vocês não precisam ter muito medo, né? Alguns de vocês têm facilidade com mel, com doces, com açúcar, em fazer doces. É, realmente eu tô vendo os favos. Então, assim, vocês são pessoas que já pagaram muitos karmas e, assim, seria muito legal não cair em nenhum tipo de ensinamento não muito legal que não combine com vocês. Vocês trabalham mesmo nas trevas, assim, de uma maneira muito tranquila. Então, eu vejo que vocês são, assim, pessoas de muita luz e que, enfim, praticamente eu não sinto nada de energia negativa aqui. É muito mais como se vocês sempre tivessem que lidar com o negativo e transmutar esse negativo. Mas é lógico que se a gente reencarnou, a gente sempre tem algo para melhorar. Então vamos ver quais são os desafios de vocês aqui. Acho que os desafios maiores de vocês aqui são com filhos, então vocês podem ter sido pessoas que foram enfermeiros, enfermeiras e que sempre quiseram ter filhos e talvez nessa vida seja um desafio, porque vocês podem ter cuidado de muitos adultos, de terem cuidado de muitas pessoas já em posição de destaque, em posição já de vida adulta, mas de crianças não. Então, um dos desafios aqui dessa vida é filhos. Talvez vocês tenham assim tido filhos, na verdade, muitos filhos, mas acabaram precisando cuidar mais de pessoas adultas. Então, tem um certo desafio com o caminho da maternidade, da paternidade, né? Isso é algo que eu vejo muito forte aqui. Então, e para alguns de vocês, de fato, como eu comentei, vocês trabalharam já com muitas pessoas assim, com problemas realmente bem, bem intensos. Então, vocês podem trabalhar em lugares que tem pessoas realmente com assim, uns comportamentos jamais de, como que a gente chama? Com algum diagnóstico específico de algum problema, né? Alguma adicção ou alguma personalidade diferente, algum tipo de personalidade que é mais difícil de lidar, pessoas com bipolaridade, pode ser também pessoas com esquizofrenia, enfim, pessoas que têm, assim, talvez uma dupla personalidade. Vocês têm esse desafio de lidar com pessoas que podem ser um pouco apresentar um pouco de distúrbios da personalidade. Então, esse é um dos desafios para vocês, talvez até lidar com crianças que já tenham alguma questão, autismo, assim. Mas, sem dúvida, é um compromisso, é um desafio aqui que vocês precisam lidar, mas eu não consigo ver nada muito de sofrimento, assim. Vocês têm uma energia bem legal. Então, vamos ver o que vocês trazem de bênção. Ó, que lindo. Rainha de copas isso daqui. Então, tá, vocês são curadores mesmo. Aqui é um caminho tão bonito que eu diria pra vocês assim, não pisem no lugar errado, porque o caminho de vocês já tá tão legal que errar uma hora dessa é muito triste. Vocês são pessoas realmente de uma energia gigantesca, curadores, área de psiquiatria, num nível realmente, né, de psiquiatras ou acabarem fazendo papéis assim por serem membros, por terem pessoas na família que têm alguns problemas e vocês ajudem a acalmar essas pessoas. Um desafio maior de vocês talvez seja com um filho específico que tenha problema de álcool, de alguma adicção ou uma questão para você aprender a lidar de uma maneira diferente. Às vezes não é nenhum problema, mas saber lidar de uma maneira diferente com uma pessoa diferente. Então, assim, vocês são pessoas que têm muito, muito amor, muita proteção do mundo para vocês, assim. O caminho do amor é muito forte. Vocês são pessoas muito amadas, amáveis e amadas, enfim, pelas energias que vocês se conectam mais, seja dos anjos ou de qual for a sua área mais. Mas assim, é bem legal. Como bênção, vocês sempre terão oportunidades, né? Vocês sempre, em momentos difíceis, parece que vai dar errado,
de repente alguma coisa ajuda você, é a providência. Então, bem bonito esse grupo. A obsidiana agora. Obsidiana. Quem foram vocês na vida passada mais recente de vocês? Quem foram vocês na vida passada mais recente? Em linhas gerais, eu acho que vocês tiveram um caminho de vida bem tranquilo. Vocês tiveram uma vida bem tranquila, equilibrada, com uma temperança. Olha só que legal. A comunhão também. Então, vocês tiveram, assim... Foi uma vida bem, bem equilibrada. Tanto em termos de casamento, de filhos. Vocês foram pessoas casadas. Vocês foram pessoas que tiveram uma vida bem certinha, assim, bem... Assim, não tiveram muitos altos e baixos. Vamos ver onde que tá a questão aqui da vida passada. Olha isso que legal. Realmente, uma vida bastante abençoada. No sentido de que vocês já fizeram aí o dever de casa em outras vidas. Então, vocês tiveram um casamento legal, vocês tiveram uma relação muito boa com o filho de filhos. Vocês tiveram todos os recursos que vocês precisavam numa vida passada. Realmente, eu vejo que vocês não foram pessoas que precisaram trabalhar muito. Então, vocês viveram, assim, uma vida bem... eu não vejo que foi num... Como a gente tá falando da última vida, né? É algo moderno, assim, não vem uma energia de algo que foi lá antigo, não. Na última vida de vocês foram realmente pessoas que tiveram mais recursos, mais dinheiro, viveram talvez sem precisar trabalhar. Eu sinto uma energia de alguém que não precisou trabalhar, que tinha talvez muitos móveis. Para alguns de vocês reencarnaram na mesma família que vocês já viveram. Então, às vezes vocês estão vivendo até mesmo heranças dessa época que vocês estavam ali construindo, vivendo, né, com alguém. Mas eu sinto que vocês tiveram realmente um casamento, filhos e vocês não trabalharam muito. Então vamos ver quais são os desafios que vocês trouxeram para essa existência. Tá. Então, como desafio, assim, talvez vocês tenham tido algum déficit de atenção ao longo da vida de vocês. Como desafio, talvez vocês tenham tido um filho ou uma criança ou ligação com alguma pessoa que não obedecia a você ou enfim, algum problema de concentração, de raiva, de inquietude, né, como desafio nessa vida. E como desafio também, eu também vejo a ideia da manifestação. Às vezes vocês são inquietos, então pode ser assim, como vocês já trouxeram uma energia de alguém que tem bom gosto, alguém que já viveu numa vida muito, muito abastada, vocês são pessoas que quando não conseguem o que querem, podem ficar um pouco frustradas. E aí, esse desafio de não conseguir muito o que se deseja pode ser assim, de querer fazer as coisas por um caminho mais curto. Então, digamos que você quer fazer uma determinada faculdade, aí você vai de repente procura um lugar que tem menos anos para cursar. Existe uma certa impaciência com manifestação aqui e pode ser justamente porque vocês já tiveram muito isso, mas vocês não precisaram ou não usufruíram muito do seu próprio esforço físico.
Então, nessa vida existe, não é nada demais, na verdade, a capacidade você tem aqui de manifestar tudo o que você deseja da melhor maneira possível, mas existe sim esse desafio de não ter muita, de você ser uma pessoa mais impaciente. Então, vamos ver o que você trouxe de bênçãos aqui. É, como como bênção até pode parecer assim, são cartas assim, é, diferentes, né, como bênção, mas assim, como bênção, como vocês viveram uma última vida assim, numa realidade muito única, né, muito assim, uma realidade, vamos chamar de Nárnia, vocês viveram um conto de fadas na última vida de vocês. Então, como bênção, por mais que pareça estranho, é como se nessa vida vocês tivessem recebido a capacidade de, de enxergar a realidade nua e crua. Então, digamos que você tenha vivido uma vida com uma pessoa que você amou muito e foi um casamento, uma união de 50 anos, mas nessa vida você pode ter enxergado assim que as uniões não são esse conto, não são assim contos de fadas. Então, vocês tiveram acesso aqui a muitas questões, vocês perceberam muitas questões de falsidade, vocês tiveram acesso a revelações muito fortes de falsidade, de pessoas estando com vocês por outros interesses, estando com vocês por segundas intenções. Então, e não é que vocês foram assim, alguns de vocês podem ter vivido realmente fases nessa vida aqui de muita depressão, mas assim, não é que vocês foram escolhidos para sofrer, não é isso. Na verdade, vocês receberam um prêmio de enxergar as coisas das duas perspectivas, né? O que é essa história de contos de fadas e o que é a realidade em si. Então aqui eu realmente vejo que vocês descobriram coisas que partiram o coração de vocês, mas é para te dar a chance de o que você quer viver. Você quer viver a realidade ou você quer viver a ilusão? Né? Você quer a realidade, o caminho é esse daqui. Você quer a ilusão, o caminho é esse. Então é como se vocês tivessem recebido mesmo o dom da visão, do terceiro olho, né? Existe aqui essa capacidade, porque assim, no fim do dia, eu não vejo que vocês não tendo trabalhado muito numa vida passada, não era algo de falta de caráter aqui. Era mais por acreditar que tudo bem, que algumas pessoas realmente não precisam muito e tudo mais. Então, nessa vida existe esse desafio para vocês manifestarem um pouco mais através do esforço próprio, especialmente através do esforço intelectual. Mas, assim, vocês trouxeram muitas habilidades de enxergarem a vida como ela é, a realidade, de não buscarem mais viver não buscarem mais viver em Nárnia. Então vocês tiveram acesso a realidades, né? A realidade nua e crua. Então, se você pega isso como uma tristeza no seu coração, não leve desse jeito. É uma bênção, porque a maioria das pessoas, né, a maioria aqui vive sob um véu de ilusão. E aqui realmente eu vejo que vocês conseguiram ver sempre a vida como ela é e também o lado, a história bonita que se conta. E por conta disso, vocês podem ser extremamente livres. Uma bênção que você recebeu aqui é a bênção da liberdade através da verdade, de você saber tudo sobre uma história ou sobre alguém. Ágata azul, eu acho que é uma ágata, né? Corrija-me se eu estiver errada. Quem vocês foram? Olha, eu acho que vocês em outras vidas foram cantores, né? Cantores. O que vocês foram numa outra vida? Eu sinto que esse grupo aqui esteve mais em destaque. Vocês tiveram, assim, profissões mais. Vocês tiveram alguma profissão, ou mesmo na personalidade de vocês, eram pessoas mais extrovertidas numa vida passada. Então vamos ver. Quem vocês foram numa vida passada? Quem vocês foram?
Eu vejo realmente, assim, alguém que tinha muitos dons artísticos. Vocês foram bons cantores, vocês foram bons dançarinos. Vocês realmente eram pessoas, assim, de muitas facetas. Também o seu lado intelectual, ele não era o mais forte. Você foi, sem dúvida, uma pessoa inteligente. Mas é como se o mais forte em você fosse a capacidade de criar as coisas com as artes. Então, vocês foram pessoas muito artísticas. Alguns de vocês eu realmente vejo que não gostavam muito de profissões que envolvessem mesmo o cálculo, de profissões que envolvessem um trabalho intelectual muito grande, como eu comentei. Eu vejo vocês como alguns foram muito ligados aos esportes e aí durante um tempo precisaram ter assim momentos de afastamento. Então, é, aqui é um grupo bem variado. Eu acho que é um grupo que mesmo vivendo, mesmo tendo assim um dom artístico muito grande, sabia investir nele. Então, eu não vejo que foram assim pessoas que você não foi uma pessoa perdida na vida, muito pelo contrário, alguém que media os próprios passos, mas não como algo de uma maneira intelectual, ou não como algo que envolvesse muito esforço mental, e sim como um feeling, sentimento. Então, você foi uma pessoa de muita intuição, uma pessoa que não sofreu assim em termos financeiros, eu não vejo isso. Alguns de vocês no final da vida podem ter tido assim realmente um processo de isolamento ou auto-isolamento, ou do tipo como vocês viveram muito das artes, dos seus dons artísticos. Alguns podem ter pensado assim, quando chegou uma determinada idade, se sentiu um pouco mais deixado de lado e ficou um pouco mais isolado. Alguns de vocês eu realmente vejo assim a ideia de frequentar bares, frequentar baladas, mesmo numa idade adulta, depois dos 50. Então, muitos de vocês foram bem boêmios, vocês trabalharam durante muito tempo com as artes e depois ficou um pouco de tristeza com relação a essa categoria. Então, é como se vocês tivessem vivido mesmo um auge das habilidades de vocês. Isso pode ser num sentido maior e num sentido menor, gente. A gente pode ter sido um cantor de extremo reconhecimento e ter cantado no nosso bairro, mas vocês definitivamente tinham dons artísticos e gostavam um pouco de uma vida um pouco mais boêmia, mas não é no sentido de ser uma pessoa que é bem perdida ou que não está preocupada com o amanhã, de jeito nenhum. Eu vejo que vocês foram pessoas que construíram uma vida estável, vocês tiveram uma finalização de vida ok, vocês não viveram nenhum tipo de necessidade financeira, nada disso. Mas teve uma mudança, como se vocês tivessem começado uma existência com uma ligação muito forte com a comunidade, com a vida, com a sociedade, e depois vocês ficaram um pouco desiludidos com essa própria ligação e se recolheram mais. Então vamos ver quais desafios vocês têm vocês trouxeram da vida passada. Então, como vida passada, como desafio, vocês realmente tiveram um final de vida passada um pouco mais depressivo, um pouco mais de reclusão. E nessa existência vocês têm um desafio gigante em criar a própria fonte de felicidade. Porque o que aconteceu é que na sua existência anterior, vocês tiveram um destaque logo cedo no que vocês faziam, e então vocês tinham algum tipo de habilidade que talvez não tenha sido no final da vida de vocês muito apreciada, ou talvez não tenha sido, talvez ela tenha sido realmente parada de alguma maneira, e você associou isso ao isolamento, né? Então você acabou se tornando uma pessoa mais fechada e não uma pessoa que se dá bem no isolamento, pelo contrário, alguém que se sentiu um pouco abandonado, né? Abandonado. Então, como desafio dessa vida, você realmente veio achar a felicidade por conta própria, você veio ter muita energia. Então, essa vida para você, como desafio, você realmente precisa estar sempre fazendo uma academia, um esporte, precisa estar sempre
sempre exercitando a sua motivação. Você não pode descansar na sua motivação. Como desafio, você não pode ficar parado, isolado, lógico, né? Pensando em como a gente está hoje, sempre dentro do que a gente está vivendo hoje. Mas como desafio, você não pode ficar sem fazer nada. Existe essa necessidade de você se mexer, de você buscar o que você quer na sua vida, de você buscar criar a sua própria felicidade, né? Então, eu vejo realmente que no final da sua vida passada você ficou um pouco imóvel. Pode ser que alguns de vocês tenham sofrido algum acidente que deixou alguma questão na mobilidade e nessa vida vocês têm o desafio de enxergar a mobilidade, enxergar o movimento de uma outra perspectiva, de como estar em movimento, mesmo que você não possa se movimentar tanto, como estar em movimento. Então vamos ver o que vocês trouxeram de bênçãos. Olha, que interessante. Aqui. Vocês são pessoas que são super guiadas, assim, que tem realmente espíritos, anjos, o que você acreditar, que realmente estão sempre olhando por vocês. Então, como bênçãos, vocês podem ter sido, assim, alguns de vocês, né, eu acho que a minoria aqui, podem ter sido adotados, então terem tido alguma questão mesmo médica, algum desafio médico, e que vocês foram ali muitas pessoas pesquisando o que aconteceu com você, ou muitas pessoas querendo ajudar você de alguma forma. Existe essa ideia, para mim, de um período que você não podia se movimentar muito e depois como você exercitou isso. Existe a ideia de de pessoas querendo te ajudar muito mesmo. Então é como se agora você nunca tá sozinho, né? Não existe essa ideia de você estar desamparado, você está sempre sendo cuidado. Então, ou vocês foram realmente, se vocês não tiveram os pais presentes, vocês tiveram tios muito presentes, vocês tiveram enfermeiros presentes, vocês tiveram médicos pesquisando alguma coisa, alguma questão mais séria que vocês tiveram e como resolver. Então, eu vejo que uma das bênçãos que vocês trouxeram é, sem dúvida, vocês trouxeram realmente um apoio muito gigante, assim, das pessoas tentando mostrar para vocês o caminho que vocês poderiam seguir. Alguns de vocês também, como bênçãos, vocês vieram numa família que tem sistemas de crenças muito diferentes dos seus, e é isso que faz o seu movimento. Então, alguns de vocês vieram como bênção, receberam uma família que é completamente, talvez extremamente religiosa, e você rompeu com isso. Então, é também, por mais que pareça um desafio, é sempre algo positivo, porque trouxe a ideia de movimento, de você ter algo porque, uma razão pela qual lutar e não ficar parado, não achar que a vida já acabou, né? Então, sem dúvida, a ideia de você colocar em prática uma ação, né? Porque no final de uma vida passada sua, talvez você tenha ficado um pouco mais conformado e parado. Então, nessa vida, vocês vieram para realmente. Alguns de vocês têm esse envolvimento bem grande com sistemas de crenças, políticas e tudo mais, e vão sofrer muitas mudanças sempre com relação a isso. E como bênção, é uma bênção isso. Para quem escolheu o olho de tigre, vamos lá. Deixa eu ver qual que eu vou usar. O que vocês foram na última vida de vocês? O que vocês foram? O que vocês foram na última vida de vocês? O que vocês foram? Eu tô vendo uma porta, eu tô vendo uma chave. Alguns de vocês realmente gostavam muito de ler, de estudar, mas não foi só isso, não é uma pessoa que só focou nisso. Na verdade, eu vejo pessoas muito inteligentes
muito bonitas também numa vida passada. Vocês foram inteligentes, bonitos, gostavam de estudar as coisas. Vamos ver. Então, vocês realmente têm uma energia de juventude com o verbo. Vocês foram, talvez, excessivamente lógicos. Realmente, vocês também se divertiram bastante. Então, uma das coisas que eu vejo é que talvez vocês tenham sido excessivamente lógicos. Alguns de vocês podem ter sido mesmo advogados, ou eu vejo bibliotecas, eu vejo o mundo, eu vejo o mundo acadêmico, eu vejo o mundo da justiça. Eu realmente vejo muito mais forte aqui a ideia de pessoas que estudaram direito, de pessoas que alguns de vocês foram professores numa vida passada, e, e assim, vocês não só ficavam no mundo dos estudos, mas definitivamente vocês viviam muito da. Vocês viviam muito em bibliotecas, viviam muito estudando mesmo e curtindo a vida. Então, assim, eu não vejo só biblioteca, não vejo só o mundo acadêmico, mas eu vejo também alguém que sabia curtir a vida, sabia ir em festa, sabia comemorar, mas é como se as outras áreas da vida fossem um pouco desequilibradas. Então, eu acho que vocês não sabiam muito bem lidar com as pessoas num nível mais íntimo. Vocês escolheram viver mais assim, é como se vocês fossem um acadêmico, como se vocês fossem um papa atual, sabe? Que é uma pessoa que, ao mesmo tempo que conhece muito a tradição, leu muito, traz uma coisa de jovem em cima. Então vocês foram pessoas assim que tinham uma ligação muito forte com conhecimentos superiores, mas ao mesmo tempo vocês eram muito jovens. Então tem uma mistura bem legal aqui. E tem também essa questão de ter outras áreas da vida sem balanço. Então, uma das coisas que vocês podem ter feito é assim, voto de castidade. Então, vocês sabiam curtir a vida, mas talvez vocês não quisessem saber de união física, união sexual. Eu vejo realmente que vocês eram muito focados em aprender coisas além, em aprender coisas superiores, mas ainda assim existia um desequilíbrio aqui. Então, vocês não finalizaram essa ideia de aprender sobre a espiritualidade em si. É como se vocês tivessem. Talvez vocês tenham aprendido, estudado muito sobre teologia ou questões ali de religião, de religiões, questões sobre ocultismo, mas vocês não conseguiram ainda colocar em prática. Então tem assim, foi sem dúvida algo que vocês chegaram a um nível bem legal de conhecimento, mas vocês não conseguiram colocar totalmente em prática. Vocês são pesquisadores, vocês foram pesquisadores, vocês foram pessoas acadêmicas, vocês foram pessoas extremamente inteligentes, mas vocês feriram também muitas pessoas usando muita lógica. Então, é como se pela verdade, por mostrar a verdade nua e crua, vocês deixaram muitas vidas das outras pessoas em desequilíbrio, mas vocês foram muito inteligentes, vocês foram uma pessoa de um destaque ali. Eu vejo realmente professores, algumas pessoas que trabalharam com justiça também, e algumas pessoas que podem ter sido alguma espécie de padre, né, que realmente fizeram um voto de castidade e que ao mesmo tempo sabiam curtir uma vida, sabiam comemorar, estavam bem do jeito que estavam, mas que encontraram a verdade de vocês. E que por conta dessa verdade, como eu comentei, vocês já machucaram o próprio coração de vocês por conta de ter esse compromisso com a verdade, né? Então, eu vejo uma energia um pouco mais de juventude, não existe tanto uma inteligência emocional nessa última vida de vocês, mas um compromisso bem forte com aquilo que vocês aprenderam. Então, vamos ver quais desafios vocês trazem nessa vida, quais desafios. Olha só. Realmente, porque assim,
o que vocês aprenderam foi muito assim, vocês aprenderam tanto, vocês estudaram tanto, tanto sobre religiões, sobre muitas coisas, alguns pensamentos um pouco mais fixos. Então, o diabo, ele é uma carta que ele tem a ver com quando a gente tem uma religião que tem pensamento, tem dogmas, quando a gente tem alguma religião que faz a gente agir de uma maneira não justa socialmente, a gente entra nessa energia aqui, né? Que é a ideia de ter uma estrutura, a ideia de ter poder, a ideia de ter algo que tem uma estrutura de poder. Então, um dos desafios de vocês é realmente largar esse de entender espiritualidade e não se fechar tanto com a lógica, não se fechar tanto com aquilo que você estudou e que você acha que é assim, pronto e acabou, que você leu de um jeito, então é assim, porque assim, eu vejo que realmente numa vida passada, muitas pessoas ficaram muito tristes com as coisas que você dizia ou o que você, talvez o que você dissesse fosse muito, ferisse muito, mas acima de tudo talvez não existisse tanto, não tenha existido muita coerência entre o que você falava e o que você fazia. Então existiu aí numa vida anterior, apesar de muita inteligência, muito reconhecimento, como eu comentei, ou você era uma figura de destaque, que quase que chegou num destaque total espiritual. Eu vejo mais como um líder religioso ou uma pessoa, ou um professor, uma pessoa acadêmica, ou que realmente, como eu comentei, que mexia com direito, com leis, mas talvez fosse tão rígido ou de uma maneira tão fechada que acabou sendo o contrário, em vez de ser justo, acabou sendo injusto, né? Então muitas das coisas que aconteceram, não, lógico, não pra gente se culpar nem nada, mas a gente sempre traz algo que a gente desenvolve mais e algo que a gente desenvolve de menos, que a gente. Então, como desafio assim é realmente tentar não ter razão sempre, tentar não ter sempre o controle ou o poder, né, nessa vida. Como desafio é não ser extremamente fechado, não ser uma pessoa dogmática, não acreditar que as coisas são isso e acabou, né? Isso como desafio, abandonar esse tipo de vício de, de ter sempre razão. Vamos ver o que vocês trouxeram como bênção. O que vocês trouxeram como bênção? Então, como bênção, assim, eu realmente vejo que, lógico, lembra que a bênção, às vezes, ela parece que não é um presente legal, mas é. Então, como bênção, toda vez que vocês têm um comportamento que o que você fala não é o que você faz, você pode ser cortado, você recebe na hora esse aviso. Então, como bênção, você realmente veio ter a chance de ser uma pessoa inteiramente coerente. Então, como bênção, você veio ter a chance de ser uma pessoa muito coerente. O que você fala, você faz. Você pondera muito mais hoje. O que você fala, o que você entendeu, você internaliza mesmo. Então, é como se nessa vida agora, nessa existência atual, você trouxe até a chance de experienciar coisas tântricas no seu corpo. Então, se você já leu muito numa vida passada sobre visitações de anjos, sobre conexão com mestres ascensos, se você leu, conheceu muito disso numa vida passada, nessa vida você pode ter essas experiências, você pode presenciar, mesmo no seu corpo, você pode sonhar com alguma coisa e acontecer. Então, nessa existência, você veio com a bênção da coerência. O que você fala, você faz. E essa é uma bênção muito legal. Mas como que ela vem? Se a gente cai nesse desafio aqui de tentar ter sempre razão, ou de falar algo que a gente não faz, né? O que que acontece? Você já é imediatamente cortada. Então, você realmente trouxe como bênção falar que tudo aquilo que você aprendeu faz sentido e é possível através do seu exemplo. Então eu vejo que como bênção você pode se tornar um exemplo de pessoa, um exemplo de atitude diante do mundo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura e um beijo.